Shalom, querido, shalom, para mim ainda bom dia. Não sei que dia nem horário você vai assistir esse vídeo. E eu tô aqui para falar do inverno, né? O inverno começou, hoje é dia 19, dia 22 faz um mês que nós entramos no inverno, então a gente tem uma caminhada ainda, né? Estamos há alguns dias dentro dessa estação. E cada estação, ela traz consigo a sua identidade, cada estação, ela traz consigo a sua forma de atuar. A gente vê isso de uma forma muito, muito tremenda no natural, né? Até a alimentação é diferente. Quando a gente olha para o verão e para o inverno, a gente vê que tudo é diferente, né? Pegando esses dois extremos. Por exemplo, no verão a gente gosta de coisa gelada, de suco, de refrescos, né? De sorvete, de coisas que refrescam, coisas com hortelã. Já no inverno, a gente gosta de coisa quentinha, de caldo, de um achocolatado, né? Para quem gosta aí. Então a gente vai para essa coisa mais aconchegante. E eu tô falando isso para mostrar que tudo é diferente, né? E quem estabeleceu as estações foi o Senhor. E o Senhor, eu já falei sobre isso em alguns outros vídeos acerca das estações. O Senhor não faz nada sem um propósito, né? Tudo que o Senhor fez na terra, existe uma liberação no mundo espiritual, existe uma revelação no mundo espiritual, existe uma atuação, existe um porquê. E nós estamos no inverno. E nos vídeos dos anos passados, né, eu sempre trouxe a questão do inverno, olhando a característica natural, apontando isso para o espiritual, e sempre coloquei essa questão de que o inverno é um tempo de mais isolamento, mas é um tempo onde nós buscamos revelação, nós buscamos direção do Senhor sobre como eu vou me portar, o que eu tenho que fazer na primavera, para começar um novo ano. Então, como tudo isso eu já falei várias vezes, né, em outros vídeos, eu não quero entrar nisso. No final agora de dezembro, final mesmo, né, dia 31 de dezembro eu estava em Comodoro, nós tivemos um congresso, uma imersão na Igreja do Apóstolo Éder, dentro da viração, uns dias depois, né, da viração da estação. E o Cassiano, do Avança Ajudar, né, quem quiser seguir ele lá no Instagram, o Menino de Deus, ele trouxe uma revelação muito tremenda acerca do inverno. E eu quero caminhar, né, não estou pegando a palavra dele, mas eu quero caminhar naquilo que foi liberado através da vida dele. Porque nós olhamos muito para isso, né, de que o inverno é esse tempo de que eu vou conquistar no mundo espiritual questões para estabelecer no mundo físico na primavera. Porque apesar da primavera ser um novo ano, queridos, um dia fala outro dia, a Bíblia diz isso, né? Então, um dia vai anunciar o que tem que acontecer no outro dia. Então, a estação do inverno, ela sempre vai anunciar as questões da primavera. A forma de atuação do inverno e anuncia um novo tempo, que é a primavera. A primavera vai anunciar o verão vai anunciar o outono. E vira esse ciclo, não esse ciclo de repetição, mas um ciclo de novidade do Senhor. Por quê? Porque todos os anos tem inverno, mas todo inverno é único. Amém? O inverno agora, que nós estamos no ano natural, de 2024, né? Mas apontando para o mundo espiritual, ele só vai acontecer essa vez. O próximo inverno será outro inverno, né? Não será o mesmo, então não é um ciclo de repetição. E no inverno, queridos, a gente fala muito que para quem já acompanha, né, os tempos e estações, eu não estou dizendo que me acompanha, mas para quem já tem um pouco de entendimento, que busca, que está se movendo dentro da questão tempo, nós entendemos muito, deixa eu estar ligado isso aqui, tá? Nós entendemos que o inverno é a estação das águas, né? Então, quando a gente fala das estações, da estação das águas, isso aponta para uma estação ligada muito às emoções. Quem está aí fazendo o propósito com a Pedro, né, na parte da manhã, está sendo batido muito nessa questão das emoções. E daí aqui eu já quero começar trazendo para você um alerta, né?
Porque a estação do inverno, o trono, né, a área maligna que atua dentro da estação do inverno é regida por Leviatã, é regida pelo orgulho. Então, o inverno é uma estação que pode ser uma bênção, mas que pode nos levar a isolamento, que pode nos levar às manifestações de orgulho. E aqui eu não estou dizendo do orgulho como soberba, também pode acontecer, mas eu estou dizendo do orgulho como proteção do ser interior. Então, a raiz de ofensa, as dores da alma, tudo isso brota muito no inverno. Então, tome cuidado com os seus sentimentos. Não se mova por eles, porque nós precisamos entender, queridos, que os dardos inflamados que a Bíblia fala, né, que são lançados contra nós, está ligado a sentimentos, a pensamentos, a desejos. E a gente precisa dar uma baixada assim na bola, porque a gente pensa assim, não, eu não sou atacado. Nós somos atacados. E daí, quando eu me movo por esses sentimentos, por esses pensamentos, eu corro um grande risco de errar. Então, eu tenho que me mover pelo quê? Primeiro, né? Pela palavra. É a primeira coisa. Segunda coisa vamos lá. Você passou, vou colocar uma questão bem boba aí, né? Acerca de igreja local. Você passou o ano inteiro entendendo o seu propósito, entendendo o seu chamado, o seu ministério na igreja, entendendo, com uma direção muito clara do Senhor acerca do lugar onde você está. Daí chega agora no inverno, começa a receber ataques. Porque ninguém me respeita, porque ninguém me valoriza, ninguém vê meu serviço, ninguém vê o que eu faço. Daí as feridas começam a aparecer. Queridos, deixa eu falar um negócio pra vocês. Igreja é família. Família fere? Família machuca? Eu sei que tem pessoas que falam assim, eu não quero nem falar mais com minha mãe, com meu pai, com meu irmão, barará, barará, barará. Mas, ainda que você tome esse caminho errado, de não querer ver mais, de não querer falar mais, vai deixar de ser família? Vai deixar de ser pai, mãe, irmão, sobrinho, cunhada, cunhado? Vai deixar de ser? Não. Vai continuar sendo família. Vai deixar seu marido ou esposa, a não ser que você seja imprudente de agir fora da palavra, né? Agir pelas emoções. Vai deixar de ser filho, filha, neto, neta? Não, não vai deixar. Igreja é a mesma coisa. Igreja, as pessoas se ferem. Ok? Então, tire esse romantismo de que a igreja é o lugar perfeitinho, a família bem ajustada, que não vai ter problema. Tire esse romantismo, porque isso não é real. A igreja é um lugar de pessoas, e essas pessoas, elas agem. E às vezes elas agem em questões erradas, e às vezes elas agem em diferenças. Eu sou diferente de você. E você não pode me julgar porque eu sou diferente de você. Eu tenho uma atuação diferente. Talvez a gente vai conversar sobre o mesmo assunto e vai divergir desse assunto. Isso são diferenças. Mas daí a pessoa que é voltada nas suas emoções, nos seus sentimentos, ela se fere por causa das diferenças. E essas feridas vão aparecer nessa estação. E geralmente essas feridas nos levam ao isolamento. E esse isolamento, ele tem uma cara de espiritual, irmãos. Eu tô orando para ver o que Deus fala. E na verdade, na grande maioria das vezes, o que está falando é a nossa alma. Olha, você não precisa passar por isso. Olha, sai desse lugar onde você não é respeitado, onde você não é valorizado. Se afasta. Entende? E a gente acaba... Queridos, eu estou incomodada aqui, porque eu acho que eu amassei... Dá para notar, né? Eu acho que eu amassei meu óculos ontem na bolsa. E a gente começa a agir dentro dessas emoções, sabe? Dessas emoções erradas, dessas emoções que não são fundamentadas no propósito eterno. Amém? Então, o inverno faz isso.
Então aqui eu já deixo esse alerta, né? Tome cuidado com aquilo que você está sentindo, com aquilo que você está pensando. Tome cuidado. Não tome decisões nesse momento desses sentimentos que estão tão vivos, ok? Antes de você decidir romper com relacionamentos, romper com a igreja, romper com o pastor, romper com o irmão, romper com família, romper com amigos, acalma o coração, entra num tempo de, Senhor, eu estou decidido a perdoar, eu estou decidido, e eu só quero me mover por um propósito. Porque acontece muito, queridos, mas muito mesmo, de pessoas tomarem decisão nessas circunstâncias, e essas situações depois dá muito ruim. Dá muito ruim. E daí a gente tem que voltar fazendo consertos que não eram necessários serem feitos se simplesmente nós tivéssemos tido prudência relacionado aos nossos sentimentos. Se simplesmente nós tivéssemos olhado e falado assim, não, eu posso estar recebendo uma influência dessa estação. Isso aqui pode não ser algo verdadeiro. Eu posso estar vendo com a lente da estação. Ok? Eu posso estar enxergando por causa da minha dor, por causa da orfandade, por causa do trauma, por causa da rejeição, por causa de traumas, eu posso estar enxergando através da lente da estação. A estação também é bênção, e a gente vai falar sobre isso. Mas eu quero trazer aqui as questões que eu preciso ligar o alerta, né? Ligar o cuidado. Porque esse tempo, queridos, é o tempo onde mais as igrejas perdem pessoas. E eu não estou dizendo que é errado você transicionar, não estou dizendo nada disso. Eu estou dizendo que existe uma forma, existe um tempo, e existe um motivo para que isso seja feito, ok? E esse motivo não está fundamentado em nós. Esse motivo está fundamentado no propósito eterno de Deus acerca das nossas vidas. Amém? Esse negócio de que eu não posso sofrer, queridos, isso é teoria maligna. Maligna, entenda isso. Nós não podemos habitar no sofrimento, porque o Senhor disse que nós teríamos dias maus, que a aflição viria, né? Que o choro pode durar uma noite, então nós não podemos morar nesse lugar de sofrimento. Mas a dor e o sofrimento nos leva a novas estruturas, nos leva a crescer, nos leva a alcançar novos territórios, nos leva a ser resilientes. Ok? Então, firme na rocha aí, em nome de Jesus. Nós estamos falando na estação, que é a estação das águas, e a estação das águias, né? Tá vendo a águia ali atrás? É a estação das águias. Por que a gente fala que é a estação das águias? Eu quero que você imagine aí. Deixa eu pegar um caderno aqui. Tabernáculo. Vou colocar na folha limpa. O tabernáculo, né? Tive que fazer um corte aqui no vídeo. Situações, né? Mas vamos lá. O tabernáculo ele era quadrangular, né? Ele não era quadrado. Retangular. Ele não era quadrado. Então vamos lá. Aqui na frente, né? Judá, eu vou colocar só os seres viventes. Lembra das 4 faces dos seres viventes? Eles estão ligados ao tabernáculo. Queridos, muitas coisas que relacionam na Bíblia acerca de 4 está ligado ao tabernáculo, amém? Eita glória. Aqui está ligado ao leão, né? Judá, primavera. Então, o leão mostra o avanço, o governo, o reino, o ir, né? O caminhar, o avançar mesmo. Aqui está apontando, o verão está apontando para o novilho. Por quê? O novilho é a estação da força. Então, o verão vai falar de expansão de território e tal. Então, o novilho tem força para isso, para o arado, para ir, para servir. Então, aqui está relacionado ao serviço, a face do novilho. O outono está ligado à estação, à face do homem. Por quê? Porque é a estação do profético. E o homem é aquele que está diante de Deus, né? Aquele que libera a voz do Senhor. E por último, o inverno
está ligado à estação das águias. Por quê? Porque o inverno é a estação das chuvas. O inverno é essa estação que a gente vai romper, crescer, alcançar em Deus as estratégias para um novo tempo. E essas estratégias, elas vão vir para quem? Para quem está em lugares altos. E quando eu digo em lugares altos, queridos, eu estou dizendo quem está leve o suficiente, sem bagagem, o suficiente para subir diante de Deus e trazer aquilo que o Senhor está dizendo acerca deste tempo. Né? Sem bagagem. A águia, quando a gente olha, né, para a águia no natural, ela usa o vento, né? Quando vai chover, venta. Então, ela usa o vento em seu favor. Ela voa alto, acima dessas chuvas. Então, queridos, nós precisamos estar em lugares altos no Senhor. E uma coisa que eu gosto muito o lugar mais alto para a gente estar no Senhor é os seus pés. Por quê? Porque, como eu falei, é a estação ligada ao orgulho. Então eu preciso estar prostrado. Eu preciso estar em humilhação diante do Senhor, para que eu não viva essas influências, para que a minha natureza de orgulho, para que a minha natureza de raiz de ofensa, de dores da minha alma, elas não saiam e não se manifestem e não me deem destino. Para que eu não seja guiado pelos meus sentimentos, que podem ser enganosos. A Bíblia diz isso, que o coração do homem é enganoso. Mas a resposta certa vem de quem? Então eu preciso estar atento para me submeter a isso. E não é me submeter, queridos, tô obedecendo. Não é isso. É algo verdadeiro, é algo que flui do coração, é algo que tem essência, que tem vida. Então, são situações que eu até preciso analisar. Como que está o meu nível de obediência? O meu nível de obediência eu tenho que obedecer, mas eu odeio obedecer? Ou eu entendi os benefícios da obediência? E às vezes a obediência não é um lugar confortável, mas é um lugar de segurança. Então eu prefiro ficar na segurança. Eu prefiro mortificar minha carne, mortificar os meus sentimentos, para viver aquilo que o Senhor tem para minha vida. Tá. Então, como agora é a estação das águas, né, que falam dos sentimentos, que trazem essa questão emocional, que levam para ambientes de solidão, eu quero trazer duas situações na Bíblia que falam acerca disso. E eu quero usar Pedro, queridos, que essa foi a vertente, né, que o Cassiano, com muita graça e sabedoria, trouxe. Eu quero usar essa história, duas histórias de Pedro, porque eu acredito que no meio dos apóstolos, Pedro foi o que mais se moveu em emoção. E muitas vezes em emoção bipolar, né? Nós vamos viver, nós vamos morrer. Mas ele, por ser sanguíneo, né, e isso é muito visível dentro do perfil Pedro, ele se movia muito dentro dessa questão emoção. E a gente vai ler um pouquinho, ler alguns textos, e vamos falar um pouquinho acerca disso, trazendo alguns códigos de como caminhar no inverno para ter uma vida crescente, abundante, de rompimento, de estratégia, para a gente entrar bem na primavera e conquistar na primavera, e não ficar mais perdendo tempo, amém? Se você está com a sua Bíblia aí, abra aí em Lucas 5, que fala lá da pesca maravilhosa, e eu quero ler esse texto com você, esse primeiro texto, Lucas 5, do versículo 1 ao versículo 11, se eu não me engano, ao versículo 11. Vamos lá. E aconteceu que, ao apertá-lo a multidão para ouvir a palavra de Deus, presta atenção, Jesus estava ministrando, e a multidão começou a apertar Jesus porque queria ouvir o que Jesus estava falando. Eles não imaginam a dificuldade que era naquele tempo.
Porque hoje nós temos a dificuldade da caixa de som que faz ruído, do microfone que às vezes dá os tirt, né, os pitis, do cabo e tal, mas a gente consegue ter uma abrangência, né, de liberação de voz. Imagina aquele tempo, uma multidão, milhares de pessoas seguiam Jesus e não tinha essa facilidade acústica. Mas Jesus usava a estrutura natural para que o som fosse propagado. Isso é tremendo, né? E olha só, daí Jesus estava junto ao lago de Genezaré e viu 2 barcos junto à praia do lago. Mas os pescadores, havendo desembarcado, lavavam as redes. Entrando em um dos barcos, que era o de Simão, de Pedro, pediu-lhe que afastasse um pouco da praia e assentando-se ensinava do barco as multidões. Quando acabou de falar, né, quando Jesus terminou o sermão ali, o ensinamento, a pregação, o estudo que ele estava dando para a multidão, versículo 4. Quando acabou de falar, disse a Simão: faze-te ao largo e lança a vossa rede para pescar. Olha só, o que Jesus estava fazendo aqui, queridos? Jesus estava tocando em uma dor de Pedro. E aqui a gente está falando de águas, porque Pedro estava limpando rede, no barco, pescando. E Jesus vem e toca numa dor. Queridos, entenda, às vezes, pessoas vão vir e vão ativar algo em nós. Eu já falei isso várias vezes, em várias ministrações aqui para vocês. Às vezes alguém faz alguma coisa e nos dá uma ira. E a gente pega e fica chateado com a pessoa. E às vezes, queridos, é o próprio Deus. Eu não estou falando de pecado e nem de carnalidade. Lembra que eu falei de diferenças? Às vezes é o próprio Deus que está falando assim, vai lá e fala isso. Por quê? Porque eu preciso que essa dor venha para fora. Só que nós não entendemos isso. E daí nós ficamos chateados com o irmão. Em vez de nós olharmos aquilo que apareceu no nosso coração, a inveja, o medo, a insegurança, a altivez, a arrogância, a competição, em vez de a gente olhar e falar assim, Senhor, essa raiz do inferno ainda está dentro de mim, essa raiz da carne ainda está dentro de mim, me ajuda. O que a gente faz? A gente chateia com o irmão e entra na raiz de ofensa, e entra no isolamento, não quero falar com seu irmão. Queridos, eu não estou dizendo que não tem pessoas que nos ferem por maldade. Eu não estou dizendo que não tem pessoas que nos atacam como perseguição. Isso é real, a Bíblia fala disso. Mas eu estou dizendo que nós precisamos analisar as circunstâncias e olhar e falar assim, Jesus, esse sentimento aqui, ele ainda está em mim ou ele veio como uma seta? O que está acontecendo aqui em mim? Eu preciso, estação das águias, eu preciso estar acima dessa circunstância. Eu preciso estar com o meu coração guardado no Senhor. Isso aqui, essa circunstância, não pode ser agente de me paralisar. Porque, olha só, vamos lá. Respondeu-lhe Simão, mestre, havendo trabalhado toda a noite, nada apanhamos, mas sob a tua palavra lançarei a rede. Pedro aqui demonstra claramente, Senhor, isso aqui eu já fiz, eu estou cansado. Pedro aqui vem e traz a frustração da sua alma. Mas olha que tremendo, queridos, ele estava frustrado, ele estava decepcionado, ele estava paralisado. Ele ia parar a pesca. Mas Jesus vem e dá um comando. Às vezes, queridos, o Senhor está vindo sobre você com um comando através do seu pastor, através de um irmão, através de uma direção. Você fez isso aqui 500 mil vezes, deu errado. Mas faz assim. Às vezes o Senhor está enviando vozes, apontando a dor, a frustração, a decepção, apontando aonde está o problema. E a gente está olhando a paralisação e está assim, não quero fazer de novo. Eu não quero tentar novamente. Olha, eu me feri, eu me frustrei, eu me traumatizei com isso aqui. E às vezes o Senhor está falando assim, escuta a voz. Eu estou tentando te arrancar deste lugar de paralisia. Eu estou tentando te mostrar uma forma que vai dar certo. E daí Pedro traz uma resposta tremenda. Senhor, olha, eu fiz isso aqui.
Eu pesquei a noite inteira, eu tô cansada, eu tô frustrada, eu tô decepcionada, eu tenho conta para pagar. Queridos, Pedro era pescador. A renda dele vinha disso. Mas daí Pedro libera uma chave, ok? Pedro libera, na verdade tem outras chaves que Pedro liberou aqui, mas eu quero pegar essa primeiro. Pedro libera uma chave. E pega essa chave para você, queridos. E o que Pedro fala sobre a tua palavra? Queridos, Pedro não estava dizendo assim, olha, sobre as águas, sobre o meu conhecimento de pescador. Jesus, eu sou bom nisso aqui, hein? Eu sou formado nisso aqui. Jesus não estava, Pedro não estava agindo nele. Pedro falou assim, eu vou na tua palavra. Eu vou caminhar na tua palavra. Sob a tua palavra eu vou fazer de novo. Queridos, eu falei que Pedro liberou mais de uma chave aqui, né? Uma outra chave que Pedro liberou era esse cenário de quando ele estava frustrado, decepcionado, lavando as redes, com certeza preocupado, talvez ansioso, com medo, inseguro. Sei lá, queridos, os sentimentos que estavam no coração de Pedro naquele momento. Água. Presta atenção, água, emoções. Eu não sei quais eram as emoções que estavam ali. Mas ainda assim, quando Jesus fala assim, Pedro, empresta teu barco, Pedro não nega aquilo que ele tinha para servir ao Cordeiro. Pega isso, queridos. Talvez no coração de Pedro tinha uma outra ideia. Eu estou conjecturando aqui, tá? Talvez no coração de Pedro estava, eu vou terminar isso aqui logo, porque eu vou descansar e vou voltar a pescar, ou eu vou fazer tal coisa, porque eu tenho isso aqui, eu tenho essas obrigações. Mas Jesus vem e paralisa os planos de Pedro. Porque, queridos, enquanto Jesus estava ali, Pedro teve que parar de lavar as redes. Pedro teve que voltar o barco para a água. Porque, vamos voltar lá, ó. Versículo 3. Entrando em um dos barcos, que era de Simão, pediu, afaste-se um pouco da praia. Ele sentou no barco. Então, tudo aquilo que Pedro estava fazendo teve que ser parado. No dia da sua frustração, no dia da sua dor, no dia da insegurança, no dia de pagar a conta e deu tudo errado e o dinheiro não veio. Nós estamos falando de emoções. Jesus ainda pode contar com aquilo que você tem para servi-lo. Jesus ainda pode contar que você vai parar para que pessoas recebam e sejam abençoadas. Mas você não tem segurança nenhuma de que naquele momento você vai receber algo. Emoções, queridos. Será que Jesus pode contar com as suas emoções? Será que Jesus pode contar com aquilo que eles têm te dado? Quantas vezes, queridos, nós vemos, olha, eu não vou poder fazer isso aqui. Olha, você me socorre? Não, não posso. Eu tô sem dinheiro e a gasolina que eu tenho só dá para fazer tal coisa. Será que Jesus pode contar com aquilo que é nosso? Ou será que nós temos a sensibilidade de ouvir falar, Senhor, olha, eu não tenho nada. Eu não tenho agora. Eu não tenho condições, eu não tenho estrutura, eu não tenho emocional, eu estou cansado. Mas na tua palavra diz isso. E é nessa palavra que eu vou caminhar. Será que Jesus pode contar com você nesse nível, queridos? Será que Jesus pode olhar para você e falar assim, eu estou vendo sua circunstância, mas calma lá. Lembra, eu estou lembrando da mulher do fluxo de sangue. Jesus estava indo resolver um problema. A mulher toca, ele para tudo. Aquela família que estava vendo a expectativa da vitória entra em pânico. Por quê? A menina vai morrer. Jesus não tem tempo. Mas Jesus parou, deixou aquela circunstância para resolver uma outra circunstância. Quando estava resolvendo, o que aconteceu? O povo chega e fala assim, Jesus disse, mas não, a menina morreu. Jesus deve ter olhado e falado assim, oh, pai, não sabem, não entenderam nada ainda. Vamos lá. Sabe por que aquela família viveu o milagre da ressurreição? Do impacto da vida do Messias sendo liberada sobre aquela casa?
Porque Jesus parou para atender outra pessoa. Sabe por que que Pedro teve um milagre que até hoje é falado? 2000, quase 2030 anos depois. Nós estamos aqui falando desse dia. Sabe por quê, queridos? Porque Pedro parou. Porque Pedro decidiu andar sobre a palavra do Messias. E daí vamos lá. Então fizeram sinais aos companheiros do outro barco para que fosse ajudá-los. Olha só, o sanguíneo, o bom sanguíneo. Bora, gente. Vamos junto, não fica no isolamento, não, bora. E foram e encheram ambos os barcos a ponto de quase irem a pique, quase afundaram de tanto peixe. Vendo isso, Simão se prostrou aos pés de Jesus, dizendo: Senhor, se retire de mim, porque eu sou pecador. Pois à vista da pesca que fizeram, a admiração apoderou-se dele e de todos os seus companheiros, bem como de Tiago e João, filho de Zebedeu, que eram seus sócios. Disse Jesus a Simão: não temas, doravante será pescador de homens. E arrastando eles o barco sobre a praia, deixando tudo, o seguiram. Queridos, presta atenção. Quando Jesus aponta o milagre, Pedro não se exalta. Nós estamos falando da estação do inverno, nós estamos falando de emoção, nós estamos falando de orgulho. Pedro não se exalta. Ah, sabe por que isso aqui aconteceu? Porque eu sou bom, porque eu oro. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu jejuo. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu faço mais do que todos vocês. Sabe por que isso aconteceu? Porque eu tenho a obediência no meu coração. Jesus falou: eu sou o cara, eu sou aquele que obedece. Então isso aqui aconteceu porque eu sou. Não. Pedro se prostra e fala: Senhor, se afasta de mim. Porque Pedro olha para ele e ele encontra a frustração, a decepção, a ansiedade, o medo, a insegurança. E ele contempla que mesmo com tudo aquilo que ele era, Jesus agiu. E naquele momento, queridos, Jesus vem e muda a sorte de Pedro de uma forma tremenda. E Pedro faz o quê? Pedro poderia falar assim: Senhor, tá bom, top o que o Senhor fez. Se afasta porque eu sou pecador, mas agora espera um pouquinho, porque eu tenho que resolver esse problema aqui. Jesus é muito dinheiro. Eu vou pegar esses peixes, eu vou lá vender, eu vou resolver os meus problemas e já te encontro. Pedro simplesmente, queridos, deixou tudo. E ele reconheceu que aquela palavra, que Jesus era a fonte da palavra de vida, e que desta fonte não falha, não falta, não acaba, tinha mais. E ele seguiu Jesus. Primeiro ponto, você está disposto a colocar tudo nas mãos do Senhor e confiar, entregar tudo ao Senhor? Quase que não saiu a palavra, né? Você tem essa predisposição no seu coração de falar: Jesus, olha, eu estou disposto a viver uma nova história. O que o Senhor tem que fazer? O Senhor tem que me parar? Qual é a palavra que é liberada aqui? Qual é a palavra que eu tenho que andar sobre ela? Quais são as emoções que eu tenho que deixar, que eu tenho que submeter, me prostrar, submeter elas ao senhorio, ao governo do Senhor? Quais emoções que eu tenho que rejeitar, abandonar, para viver aquilo que é mais elevado, águia, aquilo que está acima, aquilo que não está na terra, aquilo que está acima, que está além. Como você tem se movido, queridos? Outro texto que eu quero ler com vocês está em Mateus 14, do 22 ao 36. Deixa eu abrir aqui. Se você abriu aí, bora ler, né? Diz assim: logo a seguir, compeliu Jesus os discípulos a embarcar
e passar diante dele para o outro lado. Outra vez, né, no texto anterior, a gente vê Jesus pregando, daí existe uma rejeição ali naquele ambiente, um ataque mesmo. Jesus fala assim, olha, vocês vão adiante, vocês passam após mim, vamos lá, porque naquele tempo, opa, voltando, né? Deixa eu pegar aqui eu fui lá no começo e pulei uma parte aqui. Jesus tem a questão lá em Nazaré, daí vem a morte de João Batista, e daí Jesus faz a multiplicação dos pães. Dentro dessa questão da multiplicação, mais uma vez, as multidões começam a apertar Jesus. Vocês estão vendo que o contexto é o mesmo contexto, Jesus pregando e as multidões cercando Jesus. Daí Jesus vem e fala para os discípulos, né? Logo a seguir compeliu Jesus os discípulos a embarcar. Entra num barco e passa para o outro lado. Enquanto ele despedia as multidões, né? A gente não sabe o que Jesus estava fazendo, mas de repente estava ali orando por um, ouvindo, aconselhando, dando direção, despedindo a multidão, né? E despedido das multidões, subiu ao monte a fim de estar, de ter o seu tempo de intimidade, só ele e o Senhor. Caindo a tarde, lá estava ele só. Entretanto, o barco já estava longe, os discípulos já tinham andado muito. A muitos estádios da terra, açoitado pelas ondas, porque o vento era contrário. O vento era contrário ao caminho que eles estavam indo. O vento, naquele momento, era um agente para paralisar, era um freio para o barco. Eles estavam indo num caminho e o vento era contrário. Na quarta vigília da noite, foi Jesus ter com eles, andando sobre o mar. E os discípulos, ao verem andando sobre as águas, ficaram aterrados, exclamaram, é um fantasma. E tomados de medo, gritaram. Mas Jesus imediatamente lhe disse, tem de bom ânimo, sou eu, não temais. Aqui, queridos, nós vemos mais uma vez os sentimentos vindo à tona. Nós vemos uma situação, noite, escuro, ondas, vento, tudo isso já eram agentes que mexiam com aqueles homens. Porém, eu quero que vocês entendam que aqueles homens eram pescadores, uma boa parte aqui eram pescadores. Então, eles sabiam lidar com a água. Eles sabiam lidar com o vento contrário, eles sabiam lidar com as ondas, eles sabiam lidar com essas coisas. Se o barco naufragasse ali, eles sabiam nadar, eles sabiam se virar, porque eles eram pescadores. Eu acredito que essa situação que eles estavam vivendo não era uma situação nova. Era uma situação que, na sua maioria, eles já haviam passado. Quantas vezes em alto mar? No texto que a gente leu anterior, Pedro também havia pescado na noite, não tinha dado nada. Então, eles conheciam a estrutura, água, mar, vento, onda, noite. Eles conheciam isso. Porém, o que eles não conheciam era a manifestação de um homem andando sobre as águas. E mais uma vez, Jesus se manifesta dessa forma e aponta e denuncia sentimentos que estavam dentro deles. E esses sentimentos são externados. E quais são os sentimentos? Ficaram aterrados. Queridos, o que é aterrado? Eu quero que você pense de uma forma natural. Quando tem um aterramento de terra, o que acontece? A pessoa perde o movimento, né? A terra caiu em cima, ela perde o movimento, ela fica totalmente paralisada. Ela é tomada de pavor, de sentimentos de morte, nós vamos morrer. Então, eles ficaram aterrados e gritaram, né? É um fantasma. E tomados de medo. Eles tiveram muito medo naquela circunstância. Aqui no original, na palavra grega, fala que medo, é terror, é aquilo que é espalhado. Então foi tomado aquele ambiente de pavor. E Pedro vem e tem uma decisão. Porque Jesus fala para eles assim, hein,
tem bom ânimo. O que é bom ânimo, queridos? Não é fiquem felizes, fiquem animados. Bom ânimo é tenham coragem para enfrentar essa circunstância. Vocês podem ver que todas as vezes que essa palavra bom ânimo aparece, é uma situação de paralisia. Josué chega na terra prometida. Tem promessa, mas tem gigante. E o que Deus fala? Josué, ser forte e corajoso, tenha bom ânimo. Porque se você tiver um bom ânimo, eu vou fazer você herdar a terra. Tenha força e coragem. Então, o bom ânimo é ter estrutura para enfrentar circunstâncias adversas. Jesus fala assim, isso aqui para vocês é novo. Tenham bom ânimo. Não temam. Tenham coragem. Vai avante. Vamos romper essa estrutura aqui. Respondendo-lhe, Pedro disse, se és tu, Senhor. Se o Senhor está mandando eu enfrentar essa circunstância, se o Senhor está mandando eu ter coragem de romper com essa estrutura de medo, manda eu ir contigo. Então, se é o Senhor mesmo, manda eu ir. Que eu vou romper a estrutura do medo. Vocês estão entendendo isso, queridos? Eu vou romper esse sentimento que está me paralisando, que está me deixando aterrado, que está me deixando abafado, que está me deixando isolado. Eu vou romper essa estrutura. E ele disse, vem. E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Queridos, por que Pedro foi? Porque Pedro não foi andar sobre as águas. Olha o que Pedro, vamos voltar aqui. E Pedro disse, se és tu, Senhor, manda eu ir contigo sobre as águas. Se és tu, Senhor, libera uma palavra. E eu vou andar sobre as águas. Mas eu não vou estar pisando na água, eu vou estar pisando num caminho liberado pela tua palavra. Sobre a tua palavra. Se o Senhor liberar uma palavra, eu vou. E sobre esta palavra eu vou andar. E sobre essa palavra eu vou conquistar. E Jesus fala, vem. Jesus, queridos, não falou, Pedro, eis que te digo. Você precisa ter fé. Não, Jesus não criou um discurso. Às vezes nós não nos movemos porque nas nossas emoções, contaminados nos sentimentos de medo, de ansiedade, de depressão, de barará, 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 a gente espera todo um código, toda uma direção. E Jesus fala só assim, vem. Como ele ia vir? Jesus fala, vem. Pedro desce do barco. E Jesus não fica assim, ei, não, Pedro, mais para a direita, mais para a esquerda. Não. Jesus para e fica esperando. E Pedro pega aquela palavra, desce do barco e vai. Só que quando Pedro chega perto de Jesus, é como se ele saísse do mundo espiritual. É como se ele saísse dessa estrutura de ânimo e voltasse para a estrutura dos sentimentos. Lembra que eu falei no começo dessa ministração? Tá indo tudo bem, mas de repente começa a vir um sentimento, aqui ninguém te valoriza. Aqui ninguém gosta de você não. Aqui ninguém te vê. Vem o sentimento. E quando vem o sentimento, a onda se levanta e Pedro faz o quê? Afunda. Mas quando ele afunda, mais uma vez ele expõe o sentimento. Vamos continuar lendo aqui? E Pedro, descendo do barco, andou sobre as águas e foi ter com Jesus. Reparando, porém, na força do vento, teve medo. De novo ele teve medo. E começando a submergir, gritou, salva-me, Senhor. E prontamente Jesus, estendendo a mão, tomou-lhe e disse, homem de pequena fé, por que você duvidou? Subindo ambos para o barco, cessou o vento, e os que estavam no barco adoraram, dizendo, verdadeiramente és filho de Deus. Jesus vai lá, quando Pedro vê, Pedro entende que novamente ele foi tomado daquele mesmo sentimento que ele estava no barco. Novamente ele estava aterrado,
ele estava submerso nas suas emoções, e ele fala, Senhor, eu estou com medo, me socorre. Jesus estende a mão e mais uma vez confronta a estrutura do sentimento de Pedro. Homem de pequena fé, por que você duvidou? Eu não te dei uma palavra. Só que, queridos, aqui está uma outra chave. Jesus deu uma palavra. E depois Jesus fez o quê? Ficou em silêncio. E sabe o que acontece conosco? Nós esperamos que Jesus nos dê uma palavra e depois fica assim, pisa para a esquerda, pisa para a direita. Não, para, vai, vem. Ai, que lindo, você tá muito bem, meu filho, vai. Queria ser coisa de criança. Criança que a gente tem que ficar motivando, ai, que lindo, aprendeu a levantar, oh, meu Deus, o primeiro passinho, vem, mexe o pezinho, vai, dá outro passo. Jesus não está lidando com criança, queridos. Jesus está lidando com os reis e sacerdotes que estão nessa terra para estabelecer o seu reino. Se ele liberou uma palavra, ponto. Está liberado, agora caminha. Jesus não tem que ficar te motivando. Jesus não tem que ficar massageando o seu ego. Jesus não tem que ficar te aplaudindo. Saia dessas emoções, queridos. E daí Jesus vai lá e confronta Pedro novamente. Porém, ele estende a mão. E sabe o que é tremendo? Aqui nesse texto, fala que eles entram no barco. Mas deixa eu ver se eu acho só um pouquinho aí. Eu li Mateus, né? Não achei aqui, queridos. Mas tem uma versão que diz assim, que Jesus tomou Pedro e eles voltaram para o barco. Preste atenção. Barco. Fica aqui, barco. Águas. Jesus. Tinha um caminho. Quando Pedro andou neste caminho e afundou, ele afundou perto de Jesus. Queridos, olha isso. Ele afundou perto de Jesus. Se a gente fosse olhar o natural, ele deveria ter afundado quando? Quando ele estava longe. Mas ele foi caminhando, 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 caminhando. Quando ele chegou, vou voltar aqui, barco. Quando ele chegou perto de Jesus, ele afunda. Jesus estende a mão, Jesus não pega ele no colo. Porque a gente pega no colo criança quando cai. Jesus não pega ele no colo. Jesus estende a mão, volta aqui, barco. Jesus estende a mão, Pedro se levanta e eles voltam para o barco. Então Pedro andou na ida e na volta. Por que Pedro andou na volta, queridos? Porque Pedro tinha que confrontar as estruturas que estavam dentro dele. Queridos, muitas vezes essas estruturas, tanto do primeiro texto como do segundo texto, estão ligadas à atmosfera de orgulho. Porque eu não posso fracassar. Eu estou com medo de errar. Por que eu estou com medo de errar? Porque eu tenho que preservar a minha imagem. Eu não posso mostrar quem eu sou, porque eu tenho que me preservar. Eu não posso errar. Eu não posso, vamos lá na pesca maravilhosa, eu não posso estar com problemas financeiros, porque afinal eu sou filho do dono do ouro e da prata. Tudo isso é estrutura de orgulho. E Jesus tinha que quebrar essas estruturas que estavam gerando medo, ansiedade,
paralisia. E daí, queridos, tudo isso foi falado por quê? Porque o inverno é um tempo tremendo. Aqueles que, como águia, sobem, eles recebem códigos, chaves, liberações para atuarem na nova estação, e eles vão de glória em glória, de glória em glória, de estação em estação, crescendo, rompendo, consertando. Mas para aqueles que andam nas estruturas dos sentimentos, queridos, eles vão viver no confronto, eles vão viver na dor, eles vão entrar em isolamento e eles vão se perder no isolamento. E daí vem o ciclo de repetição. Porque daí o inverno passa, entra a primavera, daí a gente olha e fala assim, meu Deus, o que eu fiz todo esse tempo, perdi esse tempo, agora vou começar de novo. E daí eu começo de novo. Chega no outro tempo, eu começo de novo. Chega no outro tempo, eu começo de novo. E eu nunca tenho uma vida constante, sede firmes e constantes na obra do Senhor. Eu nunca consigo ter essa constância, porque chega no inverno, eu caio. Por que eu caio? Porque as estruturas dos meus sentimentos, as estruturas de orgulho, de raiz de ofensa, de insegurança, de medo, de ansiedade, barará, barará, elas brotam e eu me movo novamente por essas estruturas. Daí na primavera eu começo. Daí chega no inverno, eu caio. Então, queridos, nós temos 2 meses. 2 meses aí do inverno. 2 meses para caminhar. 2 meses para arrancar estruturas. 2 meses para... Queridos, quantas vezes eu já orei? Quantas vezes eu falei com o Senhor, Senhor, eu tô com medo dessa circunstância. Mas eu não vou deixar de ir. O medo tem 2 caminhos. Ou ele sai de mim, ou ele vai servir o Senhor. O problema dele, eu não vou me mover por isso aqui. Senhor, olha, minha vontade. Queridos, eu passei anos de caverna em caverna. Anos. Eu tenho um desgaste no meu maxilar. Quem me conhece pessoalmente sabe disso. E o meu maxilar saía do lugar. No momento do estresse, da dor, eu travava, bruxismo, né? Travava o dente, o maxilar saía do lugar. Esse lado, quantas vezes fiz tratamento a laser, quantas vezes fui no maxilo, Zé Eduardo, amigo do coração, que o Senhor te abençoe e te guarde, e ele colocava meu maxilar no seco, sabe, no lugar. Queridos, depois que eu comecei a entender isso, nunca mais. Eu sinto desconforto, às vezes sinto dor, porque daí essas questões eu não conseguia falar, eu não conseguia comer e eu entrava para a caverna. Mas a dor era real, mas a caverna era o medo de enfrentar a circunstância. Passei anos assim, anos. Tem uns 6 ou 7 anos. Nunca mais. Nunca mais, queridos. Quando eu passei a olhar a circunstância e falar, não vou retroceder mais, não vou me esconder mais, não vou paralisar mais. É fácil? Não é fácil. Não é porque a obra é penosa, é porque romper com as estruturas que estão dentro de mim dói. Mas é tempo para isso. Dói eu reconhecer que eu não faço, não é porque eu não tenho oportunidade, é porque eu sou covarde, porque eu tenho medo. Eu tenho medo de me expor, eu tenho medo que vão falar, ai, se eu pregar e não gostarem? Ai, se eu pregar e eu errar? E se eu não saber o que fazer? Tudo estrutura que nós criamos. Eu não posso sofrer desse jeito. Eu não posso, eu não mereço isso aqui. Sentimentos que nos isolam, nos afastam da comunhão. Então, o que você tem que fazer nesse inverno? Esteja na comunhão. Esteja na comunhão com a igreja. Tá doendo? Esteja na comunhão com a igreja. Tá com raiva? Esteja na comunhão da igreja. Tá com medo? Esteja na comunhão com a igreja. E todos esses sentimentos, da mesma forma na casa, na família, esteja na comunhão. Tá com raiva, vontade de se trancar no quarto? Vai lá, faz uma comida bem gostosa, faz uma mesa posta bonita e serve sua família. Confronta. Eu já falei isso, vou falar de novo. Nós temos 2 lados para estar. Nós podemos estar do lado do problema,
justificando, falando, olha, Senhor, ou nós podemos estar do lado de Deus, confrontando as estruturas que estão dentro de nós, falando, eu não vou viver segundo isso aqui. Eu vou viver sobre a palavra. Senhor, olha, eu não tenho condição, mas sobre a tua palavra. Queridos, quantas vezes eu fiz isso? Quantas vezes, queridos? Quantas vezes a situação eu falava, Deus, olha, isso aqui eu não tenho estrutura para passar. Eu olhando para mim, eu não tenho estrutura para isso aqui. Mas sobre a tua palavra eu vou continuar. E doeu, sofreu, e eu saí melhor, eu saí com mais força, com mais coragem, com mais fé, com mais conhecimento da palavra, conhecendo mais o amor de Deus, o cuidado de Deus, a proteção, a provisão. Então, nesse inverno, eu te desafio a abrir mão dos sentimentos que hoje é tão conhecido como sentimentos tóxicos e viver as verdades, caminhar na estrutura da palavra do Senhor. Queridos, em nome de Jesus, a minha oração por você é que, ao encerrar este inverno, você venha com gás para travar novas guerras na primavera. E que você viva o novo, sem repetição de ciclos antigos. Que você esteja como as águias, em lugares altos, longe dessas emoções que nos quebram e nos paralisam. Que os seus pés sejam colocados em liberdade para caminhar. E que você ande na comunhão. Sabe a imagem que me veio agora? Sabe quando está inverno? Daí tem os moradores de rua, né? Num grande inverno, todos aqueles que estão isolados, eles morrem. Mas tem aqueles que pegam as estratégias do papelão e barará, barará e se aglomeram. E o aquecimento um do outro faz com que mesmo no inverno eles sobrevivam. Então, pegue esse exemplo e seja aquecido, aquecida pela sua casa, pela sua família, pelo seu lugar de comunhão. E que você receba da parte do Senhor tudo aquilo que é necessário para essa estação e todos os códigos de revelação que te levarão a conquistar na primavera. Eu te abençoo para esse tempo, crendo que o Senhor está fazendo uma obra linda na sua vida. Em nome de Jesus. Shalom, shalom, queridos.